Vocês acreditam que existe gente capaz de matar a própria esposa grávida por dinheiro? Pois é, meus amigos, a história que vou contar hoje vai mexer com vocês de um jeito que talvez não estejam preparados. Porque quando o poder e a ganância se misturam, não existe limite para a crueldade humana. Imaginem uma noite que deveria ser de celebração. Uma mulher poderosa, CEO de uma das maiores empresas do país, voltando para casa depois de um evento importante. Ela está grávida, radiante, acreditando que finalmente tem tudo na vida: sucesso, dinheiro e uma família chegando. Mas o que ela não sabe é que seu próprio marido, o homem que jurou protegê-la, está tramando sua morte naquele exato momento. E sabe quem vai salvá-la? O mesmo homem que ela demitiu sem dó nem piedade semanas antes. A vida tem dessas ironias cruéis, não é mesmo? Agora, preparem-se para uma montanha-russa de emoções, porque essa história tem de tudo: traição, fogo, vingança e uma reviravolta que ninguém viu vindo. Isabela nasceu numa família comum, sem privilégios, sem herança milionária. Mas essa mulher tinha algo que dinheiro não compra: uma determinação de ferro e uma inteligência que fazia até os executivos mais experientes ficarem calados na mesa de reunião. Aos 30 anos, ela já tinha construído um império imobiliário que fazia inveja aos grandes tubarões do mercado. Isabela não era apenas uma participante no mundo dos negócios, ela era rainha. Quando entrava numa sala, o silêncio tomava conta. Quando falava, todos escutavam. Quando decidia, ninguém questionava. Os funcionários descreviam ela como fria, calculista, impossível de agradar. E sabem de uma coisa: eles não estavam errados. Para Isabela, lealdade não era algo que você dava de graça. Era algo que você conquistava com suor, sangue e resultados. Mas por trás daqueles ternos impecáveis, dos saltos designer e daquele olhar que intimidava até os concorrentes mais corajosos, existia uma mulher que sonhava com algo bem diferente. Isabela queria calor humano. Queria uma casa cheia de risadas, queria um homem que a abraçasse não pelo que ela tinha no banco, mas pelo que ela carregava no coração. Ela tinha construído torres de vidro e aço, mas por dentro vivia num quarto vazio. Foi aí que Richard apareceu na vida dela. Richard Carter era tudo que Isabela pensava querer num homem. Alto, confiante, com um sorriso que desarma qualquer um na hora. Ele a fazia rir, algo que ela não fazia há anos. Abria portas para ela, puxava a cadeira no jantar, sussurrava promessas de um futuro cheio de amor. Devagar, ele foi derretendo a armadura que ela tinha construído ao redor do coração. Contra toda lógica, Isabela se permitiu ser vulnerável. Deu a ele sua confiança, seu nome e, eventualmente, acesso ao seu império. O conselho levantou a sobrancelha quando ela se casou com ele. Alguns sussurravam que Richard não passava de um oportunista, um homem hipnotizado pela riqueza e poder dela. Mas Isabela silenciou todos com sua convicção. Ela queria acreditar que o amor podia vencer qualquer dúvida. E quando descobriu que estava grávida, ela acreditou que todos os sacrifícios tinham valido a pena. Pela primeira vez na vida, Isabela se sentiu completa. Imaginava um quarto pintado em cores suaves, canções de ninar ecoando pelos corredores da mansão, mãozinhas pequenas segurando as suas enquanto ela contava histórias na hora de dormir. Ela visualizava Richard ao seu lado, orgulhoso e protetor, o marido e pai perfeito. O que ela não sabia era que enquanto sonhava com família, Richard estava planejando sua queda. Richard Carter era tudo que Isabela achava que queria. Mas vocês sabem como é, nem tudo que reluz é ouro, né não? Para o mundo exterior, ele parecia o marido perfeito. Bem vestido, educado, sempre um passo atrás da esposa poderosa, pronto para representar o papel do parceiro que dá suporte. As pessoas invejavam Isabela, achando que ela tinha conseguido não só sucesso nos negócios, mas também amor no casamento. Mas Richard tinha virado mestre na arte da manipulação. Por trás das portas fechadas, ele era um homem completamente diferente. Inquieto, amargurado, consumido pela inveja. Ele odiava ser apresentado como o marido da Isabela Carter. Toda vez que via o nome dela na capa de uma revista, toda vez que assistia ela comandar uma sala cheia de investidores poderosos, algo escuro se contorcia dentro dele. Ele queria os holofotes para si. Queria ser aquele que as pessoas admiravam, que temiam, para quem se curvavam. A verdade é que Richard tinha se casado com Isabela pelo império dela. Desde o começo, a riqueza, influência e reputação dela eram os prêmios reluzentes que ele tinha de mira. Amor era só uma máscara que ele usava, uma máscara que Isabela desesperadamente queria acreditar que era real. Enquanto Isabela sonhava com família, Richard procurou outra pessoa.
Melissa, uma jovem socialite com ambição tão afiada quanto a dele. Melissa não era ingênua. Ela sabia que Richard era casado, mas via nele um ticket para a vida que desejava. Juntos, eles sussurravam planos em quartos de hotel mal iluminados, suas risadas temperadas com crueldade. Você nunca vai ser mais que a sombra dela enquanto ela estiver viva, Melissa provocou uma noite, os lábios roçando a orelha do Richard. A menos que você faça alguma coisa a respeito. Essa semente de pensamento cresceu rapidamente dentro dele. Porque Isabela deveria ter tudo: riqueza, reputação e agora até mesmo uma criança, enquanto ele vivia como acessório dela. A criança no ventre dela só piorava as coisas. Significava que ela era mais poderosa do que nunca, e ele era empurrado ainda mais para segundo plano. Richard começou a ver Isabela não como parceira, mas como obstáculo. Um obstáculo entre ele e a vida que acreditava merecer. Ele imaginava as manchetes depois do acidente trágico dela. CEO querida partiu cedo demais. Se via assumindo o lugar dela, viúvo enlutado que vira líder empresarial, a simpatia do mundo pavimentando seu caminho ao topo. Em público, Richard beijava a bochecha da Isabela e colocava a mão na barriga dela como se importasse. Em privado, ele esboçava o fim dela como um empresário implacável planejando um negócio. Para Isabela, ele continuava sendo o marido charmoso. Para Melissa, ele era o homem destinado a herdar um império. Mas para si mesmo, Richard já era outra coisa completamente diferente. Ele era um predador circulando sua presa, esperando o momento perfeito para atacar. Enquanto Isabela e Richard viviam em coberturas e frequentavam eventos brilhantes, a vida de David Miller era esculpida em tons mais silenciosos e mais duros. Viúvo na casa dos 30, David tinha sido um gerente respeitado na Carter Enterprises. Era conhecido pela ética no trabalho, integridade e liderança estável. Mas nada disso importou no dia em que a própria Isabella Carter o chamou em seu escritório e friamente disse que ele não era mais necessário. Para Isabella, não era pessoal. Era apenas negócios. Os números não bateram. As projeções caíram e alguém tinha que pagar o pato. David implorou seu caso, explicando as circunstâncias, até mostrando a foto da filha, Lily, colada dentro da carteira de couro gasta. Mas Isabela, com aquele olhar gélido e com postura impecável, o dispensou em minutos. Eu preciso de resultados, não de desculpas, ela tinha dito. Essas palavras se queimaram nele, uma cicatriz mais profunda que a perda do salário. Depois daquele dia, o mundo do David ficou mais pesado. Ele trabalhou em qualquer bico que conseguiu encontrar, desde dirigir vans de entrega até consertar carros na oficina de um amigo. Sua única constante era Lily, uma menina de 7 anos de olhos brilhantes que carregava o sorriso da falecida esposa. Ela era sua âncora, sua razão para continuar se movendo, mesmo quando o mundo parecia determinado a destruí-lo. David nunca falou mal da Isabela para a filha. Porém, ele não queria que a amargura envenenasse a inocência da Lily. Em vez disso, quando Lily perguntou por que ele não usava mais terno e gravata, ele simplesmente disse que papai estava tentando algo novo. Por dentro, no entanto, ele lutava com sentimentos de fracasso e humilhação. Ainda assim, David não era o tipo de homem que se afogava em autopiedade. Toda manhã, ele preparava o lanche da Lily, trançava o cabelo dela desajeitadamente e a levava para a escola antes de correr para o próximo trabalho. As pessoas que conheciam diziam que ele se portava com dignidade silenciosa, o tipo de força que não precisa gritar. E ainda assim, o destino tem um jeito de entrelaçar vidas das maneiras mais inesperadas. Na noite do suposto acidente da Isabela, David estava por perto, tendo acabado de terminar um turno tardio, dirigindo uma rota temporária. Ele estava exausto, as roupas cheirando ligeiramente a gasolina, quando notou o brilho das chamas à frente. A princípio, ele pensou que era um carro quebrado na rua. Mas conforme se aproximava, viu a limusine envolvida em fogo e uma mulher presa lá dentro, batendo no vidro com força desesperada e desvanecendo. Ele não hesitou. Não pensou nos riscos ou na mulher que tinha arruinado sua carreira. Ele só viu um ser humano lutando pela vida. E naquela fração de segundo, David fez uma escolha. As mesmas mãos que um dia digitaram relatórios e assinaram contratos agora arrancavam furiosamente a porta do carro. O mesmo homem que Isabela tinha dispensado sem pensar 2 vezes agora era o único lutando contra o inferno para salvá-la. E naquele momento, os destinos deles se entrelaçaram para sempre. Para Isabela, a notícia veio como luz do sol rompendo nuvens de tempestade. Ela estava grávida. Depois de anos se dedicando a contratos, fusões e madrugadas em torres de vidro, ela finalmente segurava algo muito mais precioso que dinheiro ou poder. Estava carregando vida dentro de si.
No momento em que o médico confirmou, seus olhos se encheram de lágrimas que ela não se permitia derramar há anos. Pela primeira vez, não estava pensando em lucros trimestrais ou preços de ações. Estava pensando em canções de ninar, sapatinhos enfileirados na porta e choros suaves ecoando pelos corredores da mansão. Ela voltou para casa radiante, segurando a foto do ultrassom como se fosse um diamante sem preço. Richard estava no escritório, bebendo uísque, mexendo no celular. Isabela entrou com um sorriso que iluminou o ambiente. Richard, ela sussurrou, a voz tremendo de empolgação. Nós vamos ter um bebê. Ele olhou para cima, a expressão ilegível. Por um breve momento, conseguiu sorrir, uma imitação fraca de alegria. Beijou a testa dela. Murmurou algo sobre estar feliz por ela e serviu outro copo de uísque. Mas por dentro, o estômago do Richard se contorceu com raiva. Um bebê não fazia parte do plano dele. Para Isabela, a criança era uma bênção. Para Richard, era uma corrente. Com o bebê na jogada, o poder da Isabela na empresa só ia crescer. O conselho ia adorar a imagem dela como mãe e líder empresarial. Investidores iam se alinhar atrás dela. Ela seria intocável. E Richard? Ele continuaria sendo o acessório, o homem na sombra dela. À noite, Isabela acariciava a barriga, sussurrando sonhos sobre o futuro da família. Pintava quadros de salas de brinquedos e férias em família, do Richard ensinando a criança a andar de bicicleta. Ela acreditava que tinha finalmente desbloqueado a vida que sempre quis, amor, família e sucesso se misturando num todo perfeito. Mas quando Isabela adormecia, Richard ficava acordado, encarando a escuridão. Na mente dele, o bebê não era um presente. Era uma ameaça. Ele pensava na Melissa esperando nos lençóis de seda, lembrando que ele merecia mais, que podia ter tudo se a Isabela não estivesse no caminho. A voz dela ecoava na cabeça como uma canção de ninar envenenada. Quando ela se for, Melissa sussurrava na memória. Tudo é seu. O dinheiro, a empresa, liberdade, e eu. Richard começou a beber mais pesado, cada copo de uísque alimentando seu ressentimento. Ele representava durante o dia, colocando a mão gentilmente no estômago da Isabela quando outros estavam olhando, sorrindo para as câmeras. Por trás da fachada, ele fervilhava com ciúme, ódio e obsessão por controle. Isabela nunca percebeu. Estava ocupada demais sonhando com o berçário e planejando nomes. Acreditava que o marido estava simplesmente sobrecarregado, se ajustando à ideia da paternidade. Confundiu o silêncio dele com nervosismo, a distância com choque. O que ela não percebia era que enquanto sonhava em embalar o bebê nos braços, Richard já estava imaginando como transformar a alegria dela em cinzas. E logo ele daria o primeiro passo em direção à destruição dela. Melissa Sinclair sempre foi atraída pelo poder. Com sua beleza impecável e língua afiada, ela sabia como subir escadas sociais, usando o charme como arma. Quando conheceu Richard Carter num clube privado, o reconheceu imediatamente, não pelas próprias conquistas, mas pela mulher ao lado dele. Todo mundo conhecia Isabella Carter, a CEO intocável. Melissa viu Richard como sua porta de entrada para aquele mundo, e Richard viu Melissa como seu espelho, ambiciosa, egoísta e faminta. O caso começou rápido, alimentado por segredo e adrenalina. Em suítes de hotel e bares mal iluminados, eles riam da Isabela pelas costas. Melissa zombava da elegância dela, do comportamento frio, da reputação de ser a mulher perfeita. Richard absorvia tudo isso, encontrando conforto na validação cruel da Melissa. Juntos, eles se convenceram de que eram os verdadeiros vencedores, enquanto Isabela não passava de obstáculo para a felicidade deles. Mas Melissa queria mais que encontros roubados. Ela queria o império, e empurrou Richard a pensar maior. Você nunca vai ser livre enquanto ela estiver viva, Melissa murmurou numa noite, os dedos traçando círculos no peito do Richard. Não vê? Tudo que você quer está trancado atrás do nome dela. Mas acidentes acontecem. Carros batem, incêndios começam, pessoas sofrem e seguem em frente. E então você, meu amor, dá um passo à frente como o viúvo enlutado que herda tudo. A ideia se infiltrou na mente do Richard como veneno. A princípio, ele resistiu, mas Melissa sabia exatamente como manipulá-lo. Ela sussurrava promessas da vida que poderiam construir juntos, mansões, iates, liberdade da sombra da Isabela. Devagar, a hesitação do Richard desmoronou, substituída por uma determinação perigosa. Eles começaram a tramar. Richard usou as conexões para discretamente pagar um mecânico para sabotar a limusine da Isabela, transformando-a numa armadilha mortal esperando para pegar fogo.
Melissa organizou álibis, sugerindo restaurantes onde poderiam ser vistos, festas que deveriam frequentar, para que nenhuma suspeita recaísse sobre eles. Richard ensaiou seu papel na frente de espelhos. O marido devastado segurando as mãos de repórteres, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele praticou falas de luto, falas que derreteriam a simpatia do público e silenciariam os duvidosos da diretoria. Enquanto isso, Isabela continuava alegremente inconsciente. Passava os dias planejando o berçário, comprando roupinhas pequenas e sorrindo ao pensar no futuro da criança. Acreditava que o comportamento distraído do marido eram apenas nervos sobre se tornar pai. Quando Richard beijava a testa dela e dizia que estava trabalhando até tarde, ela nunca questionou onde ele realmente estava. Quanto mais o plano se aproximava da realidade, mais frio Richard ficava. Seu coração, que um dia foi capaz de fingir amar, virou completamente pedra. Melissa alimentava as chamas da ganância dele, lembrando que cada segundo que Isabela vivesse era mais um segundo em que ele continuava em segundo lugar. Finalmente, a noite foi escolhida. Depois do evento, Isabela seria levada para casa na limusine. Richard acenaria para ela com um sorriso, sabendo que o carro estava armado para queimar. Melissa estaria esperando por ele, champanhe gelado, pronta para celebrar o futuro deles. Nenhum dos dois imaginou que o destino e um homem inesperado reescreveriam o plano perfeito deles. O evento anual da Carter Enterprises era o acontecimento do ano. Lustres de cristal brilhavam no alto. Champanhe flui como rios, e todas as figuras poderosas da cidade estavam presentes. Era uma noite projetada para mostrar o império da Isabella Carter. Sua riqueza, seu poder, sua imagem como a rainha imparável dos negócios. Fotógrafos alinharam o tapete vermelho, flashes disparando como fogos de artifício enquanto ela chegava num vestido prateado fluido que brilhava a cada passo. Isabela se portava com sua graça usual, a mão repousando protetoramente na barriga pequena mas visível. Ela estava radiante, brilhando não só com beleza, mas com a alegria silenciosa da maternidade iminente. As câmeras a adoravam, e os convidados sussurravam sobre como ela parecia mais suave, mais calorosa que o usual. Pela primeira vez, Isabela parecia mais que uma empresária. Parecia uma futura mãe, uma mulher com uma vida completa. Mas enquanto a multidão a admirava, os olhos do Richard queimavam com desprezo. Cada elogio direcionado a Isabela era uma punhalada no orgulho dele. Ele a seguia, sorrindo na hora certa, a mão nas costas dela, mas por dentro fervia. Essa noite não era sobre celebrar o sucesso dela. Para ele, essa noite era o começo da queda dela. A humilhação começou sutilmente. Richard apresentou Isabela a um grupo de investidores, mas em vez de elogiar a liderança dela, fez piadas às custas dela. Cabeça de grávida. Ele riu quando ela momentaneamente esqueceu um nome. Risadas se espalharam desconfortavelmente, e Isabela forçou um sorriso educado, escondendo a pontada atrás da calma exterior. Mais tarde, enquanto estavam perto do buffet, Richard fez um comentário cruel sobre quanto ela estava comendo, alto o suficiente para outros ouvirem. Cuidado, querida, ele zombou. Você vai ficar maior que o jato da empresa nesse ritmo. Melissa, circulando por perto sob o disfarce de associada comercial, sorriu por trás da taça de champanhe. As bochechas da Isabela coraram, mas ela engoliu o orgulho. Se recusou a deixar as farpas do Richard arruinarem a noite. Disse para si mesma que ele estava apenas nervoso sobre a paternidade, que o estresse estava fazendo ele agir mal. Ela manteve a cabeça erguida, cumprimentando convidados, agradecendo doadores, fazendo o melhor para manter a imagem impecável. O que ela não sabia era que lá embaixo na garagem, sob o salão brilhante, sua limusine estava esperando como uma arma carregada. O motor sabotado estava preparado, fios torcidos de maneiras projetadas para criar faíscas na gasolina, prontos para pegar fogo. O carro que simbolizava sua riqueza e poder agora era uma armadilha silenciosa destinada a transformá-la em cinzas. Conforme a noite avançava, Isabela ficou cansada. O bebê se mexeu dentro dela, e ela colocou uma mão gentil no estômago. Richard, ela disse suavemente, estou pronta para ir para casa. Richard forçou um sorriso, escondendo a empolgação que surgiu dentro dele. Claro, querida. Vamos deixar você confortável. Ele acenou para o motorista, os olhos frios de antecipação. Os convidados acenaram para eles, acreditando que estavam testemunhando um casal perfeito indo para casa depois de uma noite bem-sucedida. Isabela, exausta mas contente, se acomodou na limusine, inconsciente do perigo. Richard demorou para trás, fingindo atender uma ligação.
E conforme o carro partiu para a noite, Richard sabia que seu plano mortal estava finalmente em movimento. A limusine deslizou suavemente pelas ruas silenciosas, os assentos de couro acolhendo Isabela enquanto ela se recostava com um suspiro cansado mas satisfeito. O evento tinha adrenado, mas também a enchido de esperança. Os sorrisos, as felicitações, os tapinhas sutis no estômago. Ela se sentia amada, admirada e segura em seu papel. Não apenas como CEO, mas como futura mãe. Ela descansou a mão na barriga e sussurrou: "Nós vamos ter uma vida tão linda juntos." Por um momento, tudo estava calmo. Então veio o cheiro. Uma picada acre e fraca, afiada o suficiente para fazer o nariz dela franzir. Gasolina. A princípio, Isabela pensou que não era nada. Talvez apenas o ar da cidade ou uma falha breve no carro. Mas o cheiro ficou mais forte, mais espesso, sufocante. Seu coração começou a acelerar. "Motorista", ela chamou, se inclinando para a frente. Mas a divisória estava levantada e não houve resposta. Ela bateu mais forte. "Motorista." Ainda nada. Um arrepio desceu pela espinha. De repente, o motor rugiu de forma não natural, o carro avançando mais rápido do que deveria. Os instintos da Isabela gritaram para ela. Ela estendeu a mão para a maçaneta da porta. Trancada. Seu pulso batia nos ouvidos. Ela tentou a outra porta. Trancada. O pânico arranhou o peito dela. E então aconteceu. Uma explosão violenta irrompeu do capô, fogo explodindo para fora e correndo pelas laterais do carro. Chamas lamberam as janelas escuras, transformando a limusine luxuosa num caixão de aço. Fumaça se derramou para dentro, espessa e preta, queimando os pulmões dela a cada respiração. Isabela tossiu, pigarreando desesperadamente enquanto os olhos lacrimejavam e a visão embaçava. Ela gritou, batendo os punhos contra o vidro: "Socorro! Alguém me ajude!" Mas a rua estava vazia, a cidade estranhamente silenciosa ao redor dela. Seu vestido designer grudava na pele, úmido de suor. Conforme o calor se intensificava, ela arranhou a maçaneta da porta, as unhas quebrando, os nós dos dedos cruzes sangrando. Lágrimas escorreram pelo rosto, não da fumaça, mas do terror de perder não apenas a vida, mas a criança preciosa dentro dela. Naquele momento infernal, Isabela não era CEO poderosa. Não era a mulher cuja assinatura podia mover milhões de reais. Ela era apenas uma mãe implorando ao universo para poupar seu bebê. Sua mente correu com lampejos do Richard, o homem em quem confiava, o homem que acreditava amá-la. Ela o imaginou esperando em casa, preocupado até não poder mais. Sussurrou o nome dele, se agarrando à esperança de que ele se importava. Mas lá no fundo da alma, um pensamento mais sombrio começou a surgir. E se isso não fosse acidente? O fogo se espalhou rapidamente, chamas curvando ao redor dela, queimando a pele. Seus pulmões gritavam por ar. Ela bateu no vidro com os punhos, com os saltos, com cada grama de força que restava. Seus gritos ficaram mais fracos, seus movimentos mais lentos. Justo quando o corpo estava prestes a se render, ela viu uma sombra através da fumaça. Alguém estava correndo em direção a ela. Uma figura contra o fundo de fogo. Braços fortes bateram contra a porta, puxando, chutando, se recusando a desistir. Através da névoa, os olhos da Isabela se arregalaram. Ela reconheceu aquele rosto. Era David Miller, o homem que ela tinha demitido sem misericórdia. E agora ele era a única pessoa entre ela e uma sepultura em chamas. O calor era insuportável. Ondas de fogo pulsavam contra a limusine como se o próprio carro tivesse se transformado numa fornalha. A força da Isabela estava desvanecendo. Os punhos fracos demais para bater no vidro. Ela pressionou a palma no estômago, sussurrando súplicas quebradas para a criança por nascer. "Por favor, aguente firme, por favor." E então, bang! A porta do carro chacoalhou violentamente. Através da parede de fumaça, ela ouviu David Miller. O rosto riscado de suor e fuligem, a camisa já chamuscada pelas chamas, os olhos ardendo de determinação. David estava voltando para casa de um turno tardio quando viu o fogo. Ele não pensou, não pesou os riscos. Só sabia que alguém estava lá dentro. E quando reconheceu Isabela, a mesma mulher que tinha esmagado a carreira dele com uma única frase fria, ele não pausou. Ele correu mais forte. "Aguenta aí!" ele gritou, chutando a porta com toda a força. O metal gemeu, mas se manteve firme. Os olhos aterrorizados da Isabela encontraram os dele, implorando silenciosamente para ele não ir embora. Ele pegou um pedaço de concreto da rua e bateu contra a janela repetidas vezes até rachaduras se espalharem pelo vidro como teia de aranha.
As chamas rugiram mais alto, devorando segundos preciosos. Finalmente, a janela se despedaçou, cacos explodindo para fora. Fumaça se derramou e David enfiou o braço lá dentro. Pega na minha mão. Isabela tossiu violentamente, lutando para respirar, o corpo tremendo de exaustão. Ela estendeu a mão, os dedos mal roçando os dele. Eu não consigo. Ela soluçou, fraca demais. Sim, você consegue, David latiu, a voz rouca de urgência. Você não vai morrer aqui, Isabela. Não assim. Não hoje. Reunindo o último da força, Isabela se agarrou. David puxou com cada músculo do corpo, cortando os braços no vidro enquanto a arrastava pela janela. O fogo queimou a pele dele. Fumaça arranhou os pulmões, mas ele se recusou a soltar. Com o puxão final, Isabela desabou nos braços dele, o corpo tremendo, o vestido chamuscado e rasgado. Ele a carregou para longe do inferno, tropeçando na calçada justo quando a limusine explodiu atrás deles numa explosão ensurdecedora. A onda de choque os derrubou para frente, chamas iluminando o céu noturno. David protegeu Isabela com o próprio corpo, protegendo-a da chuva de destroços. Isabela se agarrou a ele, soluçando incontrolavelmente, a voz gritando: Meu bebê, meu bebê. David olhou no rosto coberto de lágrimas dela, o próprio peito ofegante. Ele queria prometer que tudo ficaria bem, mas a verdade pesava no coração. Ainda assim, ele apertou os braços ao redor dela e sussurrou: Você está viva. É isso que importa agora. Fica comigo. Sirenes uivaram na distância, ficando mais altas. Vizinhos se derramaram nas ruas, ofegando com a visão da limusine queimando. Sussurros se espalharam rapidamente. É a Isabella Carter. A CEO. Pessoas apontaram: Telef. Você já imaginou descobrir que sua vida inteira era uma mentira, no pior momento possível? Pois é exatamente isso que aconteceu comigo. E quando digo pior momento, estou falando de estar grávida de 5 meses, no meio de uma cerimônia de premiação, com centenas de pessoas assistindo. Mas calma, que essa história tem uma reviravolta que você não vai acreditar. Meu nome é Sofia, e durante 10 anos eu vivi o que parecia ser o casamento perfeito. Meu marido Roberto era arquiteto, eu analista financeira. Juntos construímos não só uma empresa de sucesso, mas também uma vida que parecia saída de revista. Nossa casa nas colinas de Los Angeles era um projeto dele mesmo, todo vidro e aço, minimalista, moderna. Do lado de fora, éramos o casal dourado da arquitetura californiana. Eu não era apenas a esposa bonitinha do lado. Enquanto Roberto criava os projetos, eu estruturava os negócios, gerenciava investimentos, transformava as visões dele em realidade financeira. Nossa empresa, Roberto e Associados, era tanto minha criação quanto dele. Éramos uma equipe. Pelo menos era o que eu acreditava. Nossas noites costumavam ser preenchidas com plantas espalhadas pela bancada da cozinha, discutindo estruturas e leis de zoneamento tomando vinho branco. Ele me chamava de sua arma secreta, a mão firme que equilibrava seu fogo criativo. E depois de 2 anos tentando, finalmente conseguimos engravidar. O teste positivo pareceu a peça final do quebra-cabeças perfeito. Roberto ficou eufórico. Pelo menos performou bem a parte. Ele beijava minha barriga todas as manhãs, sussurrando promessas para nosso filho não nascido, que decidimos chamar de Léo. Encheu o quarto do bebê com móveis escandinavos e falava sobre construir a maior casa na árvore que uma criança já viu. Mas nos últimos meses, pequenas rachaduras começaram a aparecer em nossa fachada perfeita. Primeiro foram as noites trabalhando até tarde no projeto Waterfront, uma comissão de alto perfil que deveria cimentar seu legado. As noites tardias se tornaram mais frequentes, frequentemente se estendendo até as primeiras horas da manhã. Quando chegava em casa, cheirava a algo diferente de serragem e concreto de um canteiro de obras. Um perfume fraco e pegajoso que eu não usava, misturado com uísque caro. Foi o jantar com o cliente, Sofia, ele dizia, afrouxando a gravata e evitando meus olhos. Você sabe como o Sr. Peterson é exigente. Tivemos que impressioná-lo. O telefone dele, antes deixado descuidadamente no criado mudo, agora era seu companheiro constante, sempre virado para baixo. Uma mensagem chegava, e ele casualmente angulava o corpo para longe de mim para lê-la, o polegar se movendo numa dança rápida e secreta. Uma vez vi um nome piscar na tela antes dele deslizar o dedo. Tiffany. Quem é Tiffany? Perguntei, minha voz mais leve que a pedra no meu estômago. Nova associada júnior da empresa. Ele respondeu sem perder o ritmo. Ansiosa, mas precisa de muito mentoreamento. Honestamente, é exaustivo.
Eu queria acreditar nele. Pelo bem dos nossos 10 anos, pelo bem da vida que construímos, pelo bem da pequena vida chutando dentro de mim, escolhi acreditar nele. Disse a mim mesma que a gravidez estava me deixando paranoica, que o estresse dele com o projeto da orla estava deixando distante. Um casamento bem-sucedido exigia confiança, raciocinei. Exigia fé. Então ignorei as rachaduras. A gala do Architectural Guild Awards que se aproximava deveria ser nossa noite triunfal. Roberto era o homenageado, o palestrante principal e o favorito para o prêmio principal. Era a culminação de tudo pelo que havíamos trabalhado. Comprei um vestido verde esmeralda fluido para acomodar minha barriga de 5 meses, arrumei o cabelo e estava pronta para representar o papel da esposa orgulhosa e solidária. Naquela tarde, enquanto Roberto estava numa última vistoria para o evento, um entregador trouxe um pacote do nosso banco privado. Era nossa revisão trimestral do portfólio de gestão de patrimônio. Normalmente, eu cuidava disso, arquivando-os após uma olhada superficial. Nossas finanças estavam saudáveis, nossos investimentos sólidos. Mas algo me compeliu a abri-lo ali mesmo no corredor. Sentei nos degraus frios de calcário, o papel grosso e cremoso farfalhando em minhas mãos trêmulas. Escaneei o desempenho do portfólio, tudo normal. Virei para o resumo da nossa conta corrente principal, a que usávamos para despesas diárias e luxos pessoais. Meus olhos percorreram a lista de transações. E então vi. Um débito de 5 dias atrás. Van Cleef e Arpels, Rodeo Drive. O valor fez o ar escapar dos meus pulmões. $28.500. Minha mente disparou. Não era meu aniversário. Nosso aniversário de casamento só seria daqui a 4 meses. Certamente não era um presente pelo parto, como brincávamos. Eu não havia recebido nenhuma caixinha azul. Liguei para a assistente do Roberto, Brenda, uma mulher gentil de meia-idade que estava com ele há anos. Brenda, oi, é a Sofia, disse, tentando manter a voz firme. Pergunta rápida. O Roberto mencionou comprar um presente corporativo para a conta Peterson recentemente. Algo significativo. Houve uma pausa. Não, Sofia, disse Brenda, seu tom cauteloso. A única grande despesa recente aprovada foi o depósito de catering da gala. Está tudo bem? Sim, tudo bem. Só verificando algo. Obrigada, Brenda. Desliguei, um pavor frio me invadindo. Não havia presente corporativo. Não havia surpresa para mim. Havia apenas um débito de $28.500 por uma joia que eu nunca vi. Continuei rolando o extrato, meu cérebro de analista financeira entrando em modo de análise de dados, empurrando a dor para longe. Havia outras anomalias que eu havia ignorado em minha ignorância feliz. Dezenas de débitos em restaurantes que nunca ouvi falar, La Seren, o Velvet Orchid, sempre para 2 pessoas. Débitos de um hotel boutique em Santa Bárbara no fim de semana. Ele supostamente estava num simpósio de concreto no Arizona. Um pagamento mensal recorrente codificado como taxas de consultoria para uma empresa de responsabilidade limitada. Eu não reconhecia Monroe Creative Solutions LLC. Monroe, como Tiffany Monroe, a associada júnior ansiosa. As peças não apenas se encaixaram, elas se chocaram com a força de uma bola de demolição. As noites tardias, as mensagens secretas, os olhos distantes, as viagens de negócios fantasma. Não era mais apenas suspeita. Era uma planilha de traição, detalhada e datada para minha conveniência. Por um momento, senti vontade de desabar, de me despedaçar em 1 milhão de pedaços no chão da nossa linda casa vazia. O bebê chutou, um pequeno lembrete insistente do que estava em jogo. Isso não era mais só sobre mim. Minha dor se endureceu em algo diferente, algo frio e afiado. Não gritei. Não chorei. Calmamente dobrei o extrato bancário, coloquei-o na minha bolsa e terminei de me arrumar para a gala. Se meu marido queria uma performance, ele teria uma. Mas o ato final seria meu. A entrada no Grand Corinthians parecia surreal. O trânsito familiar de Los Angeles, o borrão de neon e faróis, tudo parecia parte de um filme que eu estava assistindo de uma grande distância. Minha mão repousava na minha barriga, um gesto protetor de ancoragem. Léo era minha âncora neste vórtice giratório de engano. Roberto havia pegado um carro separado mais cedo, precisando estar lá para uma recepção VIP. Agora eu entendia que VIP era provavelmente singular e usando um colar novo e muito caro. Entrar no salão de baile foi como pisar num palco. O ar vibrava com poder e ambição. Vi cabeças se virarem, vi os sorrisos de pessoas que me conheciam como a esposa brilhante de Roberto. Eles viram o vestido esmeralda, o sorriso sereno que eu havia colado no meu rosto, e viram a imagem da perfeição.
Não faziam ideia de que estavam olhando para uma mulher caminhando em direção à sua própria detonação. Encontrei nossa mesa bem na frente, reservada para o homenageado. O sócio de Roberto, David Shen, se levantou para me cumprimentar. David era um homem bom, amigo desde nossos dias de faculdade, mas tinha uma cara de pôquer terrível. Sofia, você está deslumbrante, ele disse, seu sorriso não chegando aos olhos. Ele mexeu nos punhos, evitando meu olhar. O Roberto está só fazendo networking com o comitê de premiação. Ele estará aqui em um segundo. Tenho certeza de que está ocupado, respondi, minha voz um mar plácido sobre uma corrente furiosa, entretendo pessoas importantes. David estremeceu, uma reação quase imperceptível, mas eu vi. Ele sabia. Talvez não tudo, mas sabia algo. Outro pequeno corte numa tapeçaria de 1000 feridas. Me perguntei quantos dos nossos amigos sabiam. Haviam assistido meu marido mentir na minha cara e não disseram nada. E então a vi. Ela estava perto do bar principal, segurando uma taça de champanhe, banhada no brilho quente de uma luz de destaque. O vestido carmesim era uma declaração ousada, um talho de cor numa sala de pretos e azuis marinhos discretos. Ela era mais nova que eu, talvez final dos 20, com o tipo de beleza curada para Instagram que demanda imenso esforço para parecer sem esforço. Esta era Tiffany Monroe. Ela não era uma associada júnior. Uma busca rápida do nome dela no meu telefone mais cedo havia revelado uma influenciadora de estilo de vida e consultora de marcas de luxo com um segmento modesto mas chamativo. Seu feed era uma galeria de glamour emprestado, encostada em carros esportivos, bebericando coquetéis em varandas de hotéis e marcando marcas de luxo na esperança desesperada de um patrocínio. Ela riu, um som agudo e tilintante projetado para atrair atenção, e quando jogou a cabeça para trás, a luz o pegou. O colar era ainda mais deslumbrante pessoalmente. 4 trevos de madrepérola iridescente ligados por uma delicada corrente de ouro, repousando perfeitamente no oco da sua garganta. Van Cleef & Arpels. $28.500 do dinheiro da minha família. Meu dinheiro. O futuro do meu filho. Ela sentiu meus olhos nela. Seu olhar vagou pela sala e encontrou o meu. Não houve um tremor de vergonha ou reconhecimento de mim como a esposa do seu amante. Em vez disso, houve um lampejo de algo mais, avaliação, competição, e então um sorriso pequeno, autoconfiante e satisfeito. Ela deliberadamente tocou o colar, um gesto de posse, de triunfo. Ela pensou que havia vencido. Naquele momento, Roberto apareceu ao lado dela. Ele não me viu ainda. Inclinou-se e sussurrou algo no ouvido dela, sua mão encontrando o final das costas dela. Era um gesto de intimidade casual, tão familiar que parecia um golpe físico. Ele entregou uma taça fresca de champanhe para ela, seus dedos roçando os dela. Eles pareciam um casal, um arquiteto bonito e bem-sucedido e sua parceira linda e vibrante. E eu, a esposa grávida na mesa, era o segredo inconveniente à espreita. O mestre de cerimônia subiu ao pódio. As luzes diminuíram ligeiramente. Senhoras e senhores, por favor, tomem seus lugares. Nosso serviço de jantar está prestes a começar, e nossa cerimônia de premiação começará em breve. Roberto finalmente virou os olhos, escaneando a sala para me encontrar. Quando me viu na mesa, seu rosto se abriu num sorriso amplo e charmoso. Era seu sorriso público, aquele que conquistava clientes e encantava jornalistas. Ele disse uma palavra final para Tiffany e começou a caminhar em minha direção, parando para cumprimentar e aceitar parabéns ao longo do caminho. Ele era o rei na sua corte, e estava vindo cumprimentar sua rainha. A ironia era tão grossa que eu poderia ter me engasgado nela. Ele chegou à mesa e se inclinou para me beijar. Virei minha cabeça apenas o suficiente para que seus lábios encontrassem minha bochecha em vez da minha boca. Ele não pareceu notar. Aqui está você, ele disse, sua voz um burburinho baixo e excitado. Você está incrível, Sofia. Absolutamente radiante. É novo, ele gesticulou para meu vestido esmeralda. É, eu disse, minha voz perigosamente calma. Pensei que esta noite merecia algo especial. Afinal, é uma noite para grandes revelações. Ele sorriu, completamente alheio. Esse é o espírito. Estou tão nervoso que mal consegui comer. David, o discurso que deixei na cadeira aqui. Enquanto ele mexia com suas anotações, meu olhar vagou de volta para Tiffany. Ela havia encontrado um lugar numa mesa com alguns arquitetos juniores da empresa. Estava segurando a corte, suas mãos gesticulando animadamente, garantindo que o colar pegasse a luz de todos os ângulos possíveis. Estava dando um show, e queria que eu fosse sua audiência. Queria que eu visse o prêmio que havia ganhado. Mal sabia ela que eu estava segurando a etiqueta de preço.
O ar na sala cresceu espesso com a antecipação dos prêmios, mas para mim, era espesso com o peso sufocante do que estava prestes a fazer. A abertura havia terminado. A cortina estava prestes a subir no evento principal. O jantar foi um borrão de conversa educada e comida que não consegui saborear. Movi meus vieiras seladas pela sala, um nó de gelo no meu estômago. Roberto, sentado ao meu lado, estava em seu elemento. Estava regozijando a mesa com uma anedota sobre o projeto da orla, suas mãos pintando figuras no ar, sua risada sem esforço. Era um performer magistral. Aceitava parabéns, desviava elogios com humildade praticada e irradiava uma confiança que agora eu sabia estar construída numa base de mentiras. A cada poucos minutos, meus olhos encontravam a mesa da Tiffany. Ela estava me observando. Seu olhar era uma mistura de pena e desafio. Ela sutilmente tocava o colar, depois olhava para mim, uma mensagem silenciosa e insolente. Ele compra isso para mim. O que ele compra para você? Ela me via como obstáculo grávido e desleixado. O passado. Ela era o futuro cintilante e excitante. Finalmente, o momento chegou. O presidente do Guild de Arquitetura, um homem de aparência severa chamado George Findlay, subiu ao palco. Após um discurso longo sobre inovação e integridade, a ironia era quase cômica. Chegou ao evento principal. Este ano, o prêmio de arquiteto do ano vai para um homem cuja visão está remodelando o horizonte da nossa cidade, anunciou Findlay, sua voz ecoando pelo salão de baile. Por seu trabalho revolucionário no projeto da orla, por favor, juntem-se a mim para parabenizar o Sr. Roberto. A sala explodiu em aplausos. Um holofote encontrou Roberto, e ele se levantou, se deliciando no brilho. Ele beijou minha bochecha novamente, um gesto seco e perfunctório para as câmeras, e sussurrou: "Me deseje sorte", como se já não soubesse que havia vencido. Assisti ele caminhar até o palco, um homem no pináculo do seu sucesso. Ele apertou a mão de Findlay, aceitou o prêmio pesado e ostentoso, e se virou para o pódio. "Obrigado", ele começou, sua voz grossa de emoção. "Estou verdadeiramente humilhado. Um arquiteto não é nada sem sua fundação. E minha fundação, minha rocha, sempre foi minha esposa incrível, Sofia." Ele apontou para mim, e o holofote se virou para encontrar meu rosto. Os aplausos cresceram novamente. Sorri, uma máscara perfeitamente elaborada de orgulho astuto. "Sofia, seu apoio inabalável e mente brilhante são a base sobre a qual tudo isso está construído. Construímos isso juntos, e logo estaremos construindo um berçário para nosso filho, Léo." A audiência murmurou aprovação. Era o discurso perfeito. O marido devotado, o futuro pai amoroso. Uma onda de náusea, totalmente não relacionada à minha gravidez, me invadiu. Ele continuou agradecendo sua equipe, seus mentores e seus clientes. Então, enquanto estava concluindo, ele olhou para a audiência, seus olhos encontrando os da Tiffany. "Finalmente", ele disse num tom diferente, mais suave, "quero agradecer àqueles que fornecem inspiração inesperada. Aqueles que nos lembram que beleza e criatividade podem ser encontradas nos lugares mais surpreendentes. Vocês sabem quem são." Era para ela. Essa linha era para ela. Tiffany corou de triunfo. Ela pensou que essa era sua dedicação secreta, seu momento de vitória. Roberto concluiu seu discurso com uma ovação de pé. Ele caminhou de volta para a mesa, o prêmio erguido alto, seu rosto corado de sucesso. Fotógrafos se aglomeraram, seus flashes estourando como fogos de artifício em miniatura. "Conseguimos, Sofia", ele disse, inclinando-se perto. "Conseguimos." Esta era minha deixa. Levantei-me lentamente, minha mão ainda repousando na minha barriga. Esperei os fotógrafos se aproximarem. "Você conseguiu, Roberto." "É uma conquista incrível", disse, minha voz clara e firme, alta o suficiente para os próximos ouvirem. Virei meu corpo ligeiramente como se para admirar o prêmio, mas meus olhos pousaram na Tiffany, que agora estava se aproximando da nossa mesa, atraída pela gravidade da vitória de Roberto. Ela chegou exatamente quando Roberto estava posando com o prêmio, seu vestido carmesim um farol. Ela ficou ao lado dele, não exatamente tocando, mas sua proximidade era uma reivindicação em si. "Parabéns, Roberto", ela ronronou. "Você realmente mereceu." Sorri meu sorriso mais doce e sereno. Olhei diretamente para ela, meu olhar caindo pontualmente no colar cintilante. "Que colar lindo, Tiffany", disse, minha voz cortando através da conversa comemorativa ao redor da mesa. Um pequeno bolso de silêncio se formou. Van Cleef & Arpels, a coleção Alhambra, madreperola e ouro amarelo. Uma escolha clássica.
O sorriso da Tiffany vacilou. Ela ficou surpresa com meu conhecimento e talvez pela franqueza do meu endereço. Ela tocou o colar instintivamente. Obrigada. Roberto tem gosto impecável. Oh, eu sei que tem, respondi, meu sorriso inabalável. Roberto agora estava olhando de um lado para o outro entre nós, um lampejo de pânico em seus olhos. Ele podia sentir a mudança na atmosfera. Alcancei minha bolsa e puxei o extrato bancário dobrado. O papel nítido parecia uma arma na minha mão. Desdobrei-o lentamente, deliberadamente. Ele tem gosto tão impecável, continuei, minha voz fria e afiada como um fragmento de vidro, que gastou $28.500 nele. Eu deveria saber. Levantei o extrato bancário, meu dedo apontando diretamente para o item de linha. Van Cleef & Arpels, Rodeo Drive, $28.500. Angulei-o para que David Shen e os outros na nossa mesa pudessem vê-lo claramente. Eu paguei por isso. Ou melhor, nosso filho Léo pagou. O silêncio não era mais um bolso. Era um cobertor sufocante que caiu sobre toda a área. Os fotógrafos, sentindo o drama, levantaram suas câmeras, seus flashes agora disparando com intensidade predatória. O rosto da Tiffany foi de presunçoso a cinza num piscar de olhos. Sua mão voou para o colar como se para protegê-lo. Roberto parecia que havia sido atingido por um raio. Sua boca se abriu e fechou, mas nenhum som saiu. Sua noite perfeita, seu momento triunfal, havia acabado de ser pública e irrevogavelmente aniquilado. Sofia, ele finalmente engasgou, sua voz um sussurro estrangulado. O que você está fazendo? Este não é o momento nem o lugar. Pelo contrário, Roberto, disse, minha voz ressoando com uma força que não sabia que possuía. Olhei do rosto horrorizado dele para a compostura desmoronante da Tiffany. Você tornou isso público quando usou o dinheiro da nossa família para adornar sua amante. Você celebrou seu prêmio por integridade sem ter nenhuma. Este parece o momento perfeito e o lugar perfeito para esclarecer as coisas. Deixei o extrato deslizar dos meus dedos. Ele pousou na mesa ao lado de um pãozinho meio comido. Dei uma última olhada para Tiffany, um olhar que transmitia não raiva, mas uma pena profunda e gelada. Então, sem mais uma palavra, me virei e caminhei para longe. Não corri. Caminhei com a cabeça erguida, o vestido esmeralda fluindo atrás de mim, deixando meu marido, sua amante e as ruínas fumegantes da nossa vida no brilho de uma dúzia de flashes de câmera. O som dos estouros era o único aplauso de que eu precisava. A caminhada para fora do Grand Corinthian foi a mais longa e a mais curta da minha vida. Estava ciente das escadas, dos sussurros que me seguiam como uma esteira. Senti 100 pares de olhos nas minhas costas, mas não vacilei. Estava operando com pura adrenalina, um foco frio e claro guiando meus passos. Não deixei as lágrimas virem até o manobrista ter trazido meu carro e eu estar segura dentro, a porta pesada fechando o mundo para fora. Então a represa cuidadosamente construída se rompeu. Os soluços eram violentos, balançando todo o meu corpo. Era uma dor tão profunda que parecia física, uma sensação de rasgamento no meu peito. 10 anos da minha vida, de amor e parceria e sonhos compartilhados, haviam sido uma mentira. O homem em quem eu confiava, o pai do meu filho, era um estranho. O futuro que eu havia imaginado, os primeiros passos do Léo na nossa casa, férias em família, envelhecendo juntos, se dissolveu em fumaça. Dirigi não para casa, para nossa casa de vidro de mentiras, mas para o único lugar que sempre havia sido um santuário, o apartamento da minha melhor amiga Jéssica em Silver Lake. Geis era uma jornalista feroz e pragmática que nunca havia confiado totalmente no Roberto. Ela sempre o achou muito polido, seus instintos captando algo que meu amor me cegou para ver. Devo ter sido uma visão quando ela abriu a porta, num vestido de alta costura para grávidas com rímel escorrendo pelo meu rosto, segurando minha barriga como se estivesse me mantendo inteira. Oh, Sofia! Ela sussurrou, seu rosto imediatamente amolecendo com alarme. Ela me puxou para seu apartamento sem uma palavra, me sentou no seu sofá de veludo gasto e envolveu um cobertor nos meus ombros. Ela colocou uma xícara de chá de camomila nas minhas mãos e apenas sentou comigo enquanto eu chorava até ficar vazia. Contei tudo para ela, a história saindo entre suspiradas e lágrimas. As noites tardias, o telefone secreto, o extrato bancário, o colar, o confronto público. Quando terminei, o apartamento estava silencioso exceto pelo zumbido da geladeira. A expressão da Geis estava sombria. Bom, ela disse, sua voz firme. Bom, eu rouquei, confusa. Geis, minha vida acabou. Não, ela disse, pegando minhas mãos. Sua vida com aquele parasita acabou.
O que você fez esta noite não foi um fim. Foi uma fuga da prisão. Estou orgulhosa de você, Sofia. Você retomou seu poder. Suas palavras foram uma tábua de salvação. Ela estava certa. Eu não havia sido apenas uma vítima. Eu havia lutado de volta. O cerco começou na manhã seguinte. Meu telefone começou a tocar incessantemente logo depois das 7 horas. Era Roberto. Ignorei a primeira ligação e a segunda. Na 10ª, atendi, colocando no viva voz para que Geis pudesse ouvir. Sofia, graças a Deus. Onde você está? Você está bem? Sua voz era uma performance frenética de preocupação. Estou bem, Roberto. Sem graças a você, disse, minha própria voz plana e irreconhecível. Querida, você não entende. Não é o que parece. Tiffany, ela não significa nada para mim. Foi um erro. Um erro estúpido e sem sentido. O estresse do projeto, o bebê. Me senti sobrecarregado e fiz algo idiota. É você que eu amo. É nossa família que importa. Era um roteiro clássico de traidor, cheio de gaslighting e desculpas egoístas. Ele não estava arrependido pelo que fez, estava arrependido de ter sido pego da maneira mais pública e humilhante possível. Um erro de $28.000. O hotel em Santa Bárbara. Também foi um erro. E as taxas de consultoria para a LLC dela, Roberto. Foram erros também. Houve um silêncio atordoado do outro lado da linha. Ele não havia percebido o quanto eu sabia. Sofia, escute. Podemos consertar isso. Ele implorou, sua voz mudando de frenética para desesperada. Vou terminar com ela hoje. Farei qualquer coisa. Por favor, apenas volte para casa. Vamos conversar sobre isso. Não jogue fora 10 anos por causa disso. Você o jogou fora, Roberto. Não eu, disse, e desliguei. As ligações foram seguidas por uma enxurrada de mensagens, desculpas, declarações de amor, acusações de que eu estava sendo histérica e hormonal. Ele estava jogando tudo na parede para ver o que grudava. Geis e eu lemos com uma mistura de nojo e satisfação sombria. Seu pânico era palpável. O próximo passo era prático. Primeiras coisas, disse Geis, me entregando seu laptop. Advogado. Não qualquer advogado. O melhor advogado de divórcio de Los Angeles. Encontramos ela online. Ana Sharma, um nome falado com reverência e medo nos círculos legais. Sua especialidade eram divórcios complexos de alto patrimônio, particularmente aqueles envolvendo ativos ocultos e estruturas corporativas. Era exatamente o que eu precisava. Enviei para o escritório dela um e-mail resumindo a situação e anexando uma cópia escaneada do extrato bancário. Recebi uma resposta em 1 hora, agendando uma consulta para o dia seguinte. O segundo passo era proteger a frente doméstica. Liguei para um chaveiro 24 horas e marquei de me encontrarem na casa. Voltar aquele monumento de vidro e aço ao nosso casamento quebrado foi agonizante. Cada objeto guardava uma memória agora manchada. Empacotei uma mala com minhas roupas, as fotos de ultrassom do Léo, meus documentos pessoais e meu laptop. Enquanto o chaveiro trabalhava, caminhei pelos quartos silenciosos. Vi o berçário esperando por um bebê cujo pai acabará de traí-lo. A raiva retornou, quente e esclarecedora. Quando o chaveiro terminou, ele me entregou um novo conjunto de chaves. Pronto, senhora. Nenhuma chave antiga funcionará. Deixei minha chave original da casa e minhas alianças de casamento na bancada de mármore onde costumávamos planejar nosso futuro. Não havia bilhete. A mensagem era clara o suficiente. Naquela tarde, a história estourou online. Um blog de fofocas havia conseguido fotos da gala. Havia uma foto minha segurando o extrato bancário, meu rosto uma máscara de fúria fria. Havia uma foto de Roberto, sua boca aberta em choque. E havia uma foto da Tiffany, seu rosto pálido, sua mão na garganta. A manchete era sensacionalista. Esposa do arquiteto do ano expõe amante em confronto na gala. A história estava viralizando. O triunfo público de Roberto havia se tornado sua crucificação pública. A fortaleza foi violada. O cerco estava apenas começando, e eu finalmente estava no comando. Meu encontro com Ana Sharma foi no arranha-céu em Century City que olhava para baixo para o resto de Los Angeles. Seu escritório era elegante, minimalista e exalava uma aura de competência cara e letal. A própria Ana era uma mulher no final dos 40 com olhos afiados, um terno impecavelmente cortado e um ar de calma que instantaneamente me tranquilizou. Ela não ofereceu simpatia. Ofereceu estratégia. Revisei os documentos que você enviou, senhora Roberto. Ela começou, sua voz nítida. A infidelidade é clara,
e a natureza pública do confronto lhe dá uma alavancagem significativa. Mas isso, ela bateu um dedo perfeitamente manicurado na cópia do extrato bancário na linha para Monroe Creative Solutions LLC, isso é onde a história real está. Me conte sobre seu papel no negócio. Expliquei meu background como CFA, como gerenciava as finanças da empresa, estruturava investimentos e cuidava da retaguarda, enquanto Roberto era a frente criativa. Roberto e Associados é uma parceria. Construímos juntos desde o início. Nossos ativos estão completamente entrelaçados. Completamente? Ela perguntou, seus olhos se estreitando ligeiramente. Eu pensei que sim, admiti. Eu tinha acesso total às nossas contas comerciais principais, nossos portfólios de investimento. Eu fazia os relatórios trimestrais. Tudo sempre parecia perfeito, lucrativo, limpo. A fraude mais eficaz sempre parece perfeita na superfície, Ana disse. Ela se inclinou para a frente. Com sua permissão, gostaria de contratar um contador forense para trabalhar conosco, alguém que possa cavar mais fundo que uma auditoria padrão. As taxas de consultoria para a empresa da senhorita Monroe parecem a ponta de um iceberg. Um homem traindo sua esposa grávida é uma tragédia. Um homem usando uma empresa fantasma para drenar fundos de um negócio conjunto é um crime. Precisamos saber com qual estamos lidando. Dei meu consentimento imediato. O pensamento de que a traição de Roberto ia mais fundo que apenas infidelidade pessoal era nauseante, mas também ressoava com uma lógica fria e dura. A escala dos gastos dele com Tiffany não se encaixava completamente, mesmo com seu salário generoso. Tinha que haver outra fonte. O contador forense, um homem quieto e meticuloso chamado Sr. Peterson, começou seu trabalho imediatamente. Armado com uma ordem judicial concedendo acesso aos registros financeiros completos da empresa, uma ordem que Ana Sharma conseguiu com velocidade impressionante, ele mergulhou no mar de números. Por 2 semanas, vivi num estranho limbo no apartamento da Jace. Tentei focar na minha gravidez, indo às consultas, comendo bem e tentando isolar Léo do estresse. Mas minha mente estava numa sala de guerra cheia de dados. Me comunicava com Ana e Sr. Peterson diariamente. Minha própria expertise financeira se tornou uma ferramenta crítica. Podia apontá-los para projetos específicos, cronogramas e contas de fornecedores que poderiam esconder irregularidades. Não era mais apenas a vítima. Era uma parte-chave da investigação sobre o saque da minha própria vida. A primeira descoberta foi o projeto da Orla. Era a obra-prima de Roberto. Mas conforme Sr. Peterson desenrolava os livros, encontrou um padrão. Faturas infladas de subcontratados, pagamentos feitos a fornecedores por serviços que nunca foram prestados. E o dinheiro dessas transações fantasma não estava desaparecendo, estava sendo canalizado através de uma série de transferências complexas para uma conta bancária separada, uma conta que eu nunca soube que existia. A conta estava no nome Bennett Design Group, uma empresa subsidiária que Roberto havia criado 2 anos antes sem meu conhecimento. Este era seu fundo privado construído sistematicamente superfaturando nos maiores projetos da nossa empresa. Mas o golpe verdadeiramente devastador veio quando o Sr. Peterson conectou os pontos com Tiffany Monroe. Monroe Creative Solutions não era apenas um veículo para taxas de consultoria. Roberto havia estado dando à sua empresa sombra, Bennett Design Group, contratos lucrativos para consultoria de design em nossos projetos oficiais. Ele então subcontratava o trabalho para Monroe Creative Solutions por uma fração do custo, embolsando a diferença massiva. Tiffany estava sendo paga generosamente por trabalho essencialmente inexistente. Mas o dinheiro real estava fluindo para as contas secretas de Roberto. E ficou pior. A torção final da faca veio quando descobriram o pagamento de entrada. Roberto havia usado $1,5 milhão do fundo de emergência do Bennett Design Group como entrada numa propriedade em Malibu, uma propriedade deslumbrante à beira-mar. O acordo de compra ainda estava em depósito, programado para fechar em 2 semanas. O título estava listado sob um traste, e o beneficiário desse traste era Tiffany Monroe. Ele não estava apenas tendo um caso. Não estava apenas roubando da nossa empresa. Estava sistematicamente liquidando nosso futuro compartilhado para construir um novo com ela. A casa que prometeu construir para nossa família, a segurança para nosso filho, ele estava roubando tudo para dar à sua amante. A podridão não era uma rachadura na fundação. Estava profunda nas tábuas do chão, comendo toda a estrutura das nossas vidas muito antes de eu notar. Ana Sharma me entregou as notícias em seu escritório. Ela espalhou os fluxogramas e registros bancários, um mapa devastadoramente claro da traição dele. Ele estava planejando deixar você, Sofia, ela disse, sua voz desprovida de emoção, mas seus olhos mantendo um lampejo de empatia.
provavelmente depois que o bebê nascesse. Ele teria representado o papel do pai devotado por um tempo, então fabricado uma razão para o casamento terminar, tudo enquanto garantia que a maior parte de seus ativos roubados estivesse segura no nome dela, além do seu alcance num divórcio convencional. Olhei para os documentos, a prova inegável do plano frio e calculado dele. Minha dor da noite da gala parecia uma memória distante, substituída por uma raiva glacial. Ele não havia apenas quebrado meu coração, havia tentado me destruir. Ele me subestimou. Me viu como a esposa obediente e solidária, não a analista financeira que podia desenrolar todo o esquema dele. Ele não vai se safar, disse, minha voz baixa e dura. Ele não vai receber um centavo que roubou de mim e do meu filho. Ana Sharma deu um pequeno sorriso predatório. Não, senhora Roberto, ela disse. Ele não vai. A descoberta da elaborada fraude financeira de Roberto mudou toda a paisagem do nosso conflito. Não era mais um divórcio emocional e bagunçado, era uma guerra calculada e estratégica. E eu acabará de receber um arsenal nuclear. Sob a orientação de Ana Sharma, nos movemos com precisão e velocidade. Nosso primeiro movimento foi atacar sem aviso. Ana entrou com duas coisas simultaneamente. Primeiro, uma petição de emergência no Tribunal de Família delineando o caso e a dissipação imediata de ativos matrimoniais, solicitando uma ordem temporária que congelaria todas as contas bancárias conhecidas, pessoais, conjuntas e comerciais, associadas a Roberto e associados. Segundo, e muito mais letalmente, ela entrou com uma ação civil em meu nome contra Roberto, alegando fraude corporativa, peculato e quebra de dever fiduciário. Esta ação nomeava não apenas Roberto, mas também Tiffany Monroe e sua empresa fantasma, Monroe Creative Solutions LLC, como co-conspiradores. O efeito foi instantâneo e catastrófico para eles. O tribunal concedeu a ordem de restrição temporária. Roberto acordou uma manhã para encontrar seus cartões de crédito recusados, suas contas comerciais congeladas e seu fundo de emergência bloqueado. A casa de praia em Malibu, ainda em depósito, agora era um ativo contestado, seu fechamento interrompido indefinidamente. Ele estava financeiramente paralisado, cortado dos próprios fundos que havia roubado. Sua reação foi previsível. As mensagens apologéticas e implorantes se transformaram em correios de voz furiosos e desesperados. Que diabos você fez, Sofia? Você congelou a folha de pagamento da empresa que vence sexta-feira. Você está destruindo tudo que construímos, uma mensagem raivosa dizia. Ele quer dizer tudo que estava tentando roubar, Ana comentou secamente quando toquei para ela. Deixe-o entrar em pânico. Pessoas desesperadas cometem erros. A ação judicial enviou Tiffany numa espiral. Uma tarde, um número desconhecido ligou para meu telefone. Era ela. Sua voz, antes tão confiante e ronronante, agora estava fina e pronta com pânico. Sofia. É Tiffany Monroe. Ela começou, como se eu pudesse esquecer. Escute. Acho que houve um grande mal-entendido. Eu não tinha ideia sobre nada dessa coisa financeira. Roberto me disse que o dinheiro era de seus investimentos privados. Sou apenas uma parte inocente aqui. Partes inocentes tipicamente não têm corporações fantasma criadas para receber pagamentos fraudulentos, senhorita Monroe, respondi, minha voz fria como gelo. E certamente não aceitam casas de milhões de dólares como presentes de homens casados. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Você era a estratégia de saída dele. Mas ele me ama, ela gritou, o desespero rachando sua voz. Ele ia deixar você. Ele disse que você era emocionalmente distante, que o casamento havia acabado há muito tempo. Ele também te disse que a casa de praia que estava te dando foi comprada com o dinheiro roubado da esposa e filho não nascido. Você achou que essa história teria um final feliz. Fiz uma pausa, deixando o silêncio pairar. Sugiro que contrate um excelente advogado. Você vai precisar de um. Desliguei. Minha transformação durante este período foi absoluta. A esposa de coração partido havia ido embora, substituída por uma CEO lutando por sua empresa e uma mãe protegendo o futuro do seu filho. Saí do apartamento da Geise e me mudei para um aluguel mobiliado seguro, um espaço quieto onde podia trabalhar e me preparar. Meus dias eram preenchidos com reuniões e ligações com o contador forense, passando por anos de registros financeiros eu mesma. Encontrei minha força não na emoção, mas na lógica, na verdade irrefutável dos números. Os números não mentiam. Descobrimos a extensão total da podridão. Roberto havia estado fazendo isso por anos, começando numa escala menor e depois se tornando mais ousado. Havia desviado mais de 4 milhões de dólares no total. O projeto da Orla foi simplesmente seu roubo mais audacioso.
Ele havia usado a reputação que ajudei a construir para fraudar os próprios clientes que confiavam em nós. Armada com essa montanha de evidências, Ana organizou uma conferência de acordo de 4 vias. Eu, Ana, Roberto e seu advogado recém-contratado, um bulldog de homem chamado Frank Miller. Pela primeira vez desde a gala, eu veria cara a cara. Caminhei para a sala de conferências na empresa da Ana, não sentindo nem um fragmento de medo ou tristeza. Senti apenas uma determinação sombria e féria. Roberto já estava lá, sentado do outro lado da longa mesa de mogno. Parecia diminuído. O arquiteto confiante e charmoso havia ido embora, substituído por um homem abatido e exausto com sombras sob os olhos. Quando me viu, sua expressão foi uma mistura complexa de raiva, saudade e derrota total. Ele viu minha barriga grávida, mais pronunciada agora, e por um momento, um lampejo de dor genuína cruzou seu rosto, mas era muito pouco, muito tarde. O dano estava feito. O abismo entre nós era intransponível. Sofia, ele disse, sua voz rouca. Não respondi. Simplesmente tomei meu lugar, coloquei minha pasta na mesa e olhei para Ana. A batalha estava prestes a começar. O ar na sala de conferências estava espesso de tensão. Frank Miller, o advogado de Roberto, era um homem corpulento com voz estrondosa, claramente acostumado a intimidar para chegar a um resultado favorável. Ele começou com fanfarronada. Meu cliente foi caluniado de forma atroz e pública. Miller começou, gesticulando em direção a Roberto. As ações da senhorita Roberto causaram danos irreparáveis à reputação dele e à viabilidade de uma empresa que ela mesma copossui. Congelar os ativos foi um ato emocional imprudente. Estamos aqui para discutir um divórcio rápido e amigável, mas essa ação judicial corporativa é uma fantasia frívola e vingativa. Ana Sharma ouviu pacientemente, suas mãos entrelaçadas na mesa. Ela o deixou terminar sua diatribe sem interrupção. Quando terminou, ela deu um pequeno sorriso quase imperceptível. Senhor Miller, ela disse, sua voz quieta mas carregando mais peso que toda sua fanfarronada. Não estamos aqui para discutir as emoções da minha cliente. Estamos aqui para discutir fatos, e os fatos, receio, não estão do seu lado. Ela abriu um arquivo e deslizou uma única folha de papel pela mesa. Era um fluxograma meticulosamente preparado pelo contador forense detalhando o caminho do dinheiro de uma fatura inflada no projeto da Orla através da empresa fantasma Bennett Design Group para a conta secreta de Roberto. Esta é a fatura 74B do projeto da Orla, Ana declarou calmamente, para a consultoria de aço estrutural faturada em $354 mil. Nossos registros mostram que o custo real deste serviço do subcontratado real foi de $80 mil. A diferença de $270 mil foi transferida para a empresa sombra do seu cliente. Temos 23 outras instâncias exatamente como esta, totalizando mais de $4 milhões. Roberto empalideceu. A expressão confiante de Frank Miller começou a desmoronar. Ele olhou para seu cliente, que se recusou a encontrar seus olhos, encarando em vez disso o veio da mesa de mogno. Estes são erros de escritório, discrepâncias contábeis. Miller gaguejou, sua bravata desvanecendo. Realmente? Ana levantou uma sobrancelha. Então talvez você possa explicar isso. Ela deslizou um segundo documento pela mesa. Era uma cópia das instruções de depósito para a casa de praia em Malibu, mostrando claramente o pagamento de entrada de $1,5 milhão originado da conta Bennett Design Group, com o beneficiário final sendo um traste no nome de Tiffany Monroe. Minha cliente argumentará, Ana continuou, sua voz endurecendo, que este não foi um erro de escritório. Foi um esquema sistemático de vários anos para fraudar seu parceiro e sua empresa compartilhada para financiar um caso e estabelecer uma nova vida com ativos matrimoniais roubados. Temos os extratos bancários, as transferências eletrônicas e as faturas falsificadas para provar. Na verdade, temos o suficiente para passar do Tribunal Civil e ir diretamente ao promotor distrital. A ameaça pairou no ar, pesada e absoluta. A palavra criminal não foi falada, mas foi entendida. A carreira de Roberto, sua reputação, sua própria liberdade agora estavam em jogo. Roberto finalmente olhou para cima, seus olhos implorando comigo. Sofia, por favor, ele sussurrou pela mesa. Não faça isso. Pense no bebê. Pense no nosso nome. Estou pensando no bebê, Roberto, disse, falando pela primeira vez. Minha voz era uniforme, desprovida da fúria que uma vez me consumiu. Estou pensando no futuro dele, aquele que você tentou roubar dele. O nome Roberto que você está tão preocupado, você é quem o manchou. Frank Miller, vendo o caso do seu cliente se desintegrando, tentou uma nova abordagem.
O que é que você quer, senhora Roberto? Ana respondeu por mim. Nossos termos não são uma negociação. São uma declaração de fato. Sofia receberá 100% da empresa, Roberto e associados. Roberto assinará todas as suas ações e interesse com efeito imediato. Ele renunciará a qualquer e toda reivindicação à casa matrimonial e seu conteúdo. Ele renunciará a todas as reivindicações aos investimentos pessoais e contas de aposentadoria dos nossos clientes. Os 4 milhões de dólares que ele desviou serão formalmente caracterizados como sua parte dos ativos matrimoniais, que ele já tomou. Ele manterá suas dívidas pessoais e a conta do fundo de emergência congelado uma vez que claubaca os pagamentos fraudulentos. A propriedade de Malibu será liquidada, com todos os rendimentos indo para Sofia. Ela fez uma pausa, deixando a severidade dos termos afundar. Além disso, ela acrescentou, a pensão alimentícia para Léo será estabelecida no máximo da diretriz baseada em sua última renda declarada, e ele será obrigado a financiar um traste universitário de $1 milhão nos próximos 90 dias. Ele será permitido visitação supervisionada apenas a critério de Sofia. Roberto parecia que havia sido fisicamente atingido. Isso é tudo, ele gaguejou. Você está me deixando sem nada. Você nos deixou sem nada primeiro, Roberto, disse calmamente. A única diferença é que estou pegando de volta o que é meu. Você fica apenas com o que criou, a dívida, as mentiras e as consequências. Foi então que Ana entregou o golpe final e esmagador. Há mais uma coisa. Fomos contatados ontem por um advogado representando a senhorita Tiffany Monroe. Parece que quando confrontada com uma ação judicial de fraude civil e a possibilidade de acusações criminais, sua lealdade a Roberto foi flexível. Ela deslizou um documento final pela mesa. Era uma declaração juramentada assinada por Tiffany Monroe. Nela, ela detalhou tudo. Como Roberto a havia abordado, como ele havia explicado o arranjo financeiro, e como ele havia dito que era negócio inteligente mover ativos antes de se divorciar de sua esposa difícil. Ela havia guardado mensagens. Havia mantido e-mails. Havia se virado contra ele completamente para se salvar, oferecendo cooperação total em troca de ser retirada da ação judicial. Roberto encarou a assinatura na declaração juramentada, a traição final numa longa linha delas. A mulher pela qual havia arriscado tudo acabará de vendê-lo para se salvar. Ele finalmente quebrou. Afundou na cadeira, um homem quebrado, e acenou lentamente para seu advogado. Dê a ela o que ela quiser, ele sussurrou, sua voz oca. Saí daquela sala de conferências, não com um senso de triunfo, mas com um senso quieto e profundo de encerramento. Não havia apenas vencido um divórcio. Havia recuperado minha vida, minha empresa e o futuro do meu filho. A guerra havia acabado. Um ano depois, o mundo parece diferente. A casa de vidro ainda é minha casa, mas não é mais uma gaiola. Está cheia de luz e os gorgolejos felizes do meu filho Léo, um menino lindo e perfeito com meus olhos e um espírito todo seu. Roberto e Associados é agora simplesmente Roberto e Cotton. E sob minha liderança única, é mais bem-sucedida que nunca. Trouxe novos parceiros, pessoas de talento e, mais importante, integridade. Construímos coisas que duram em fundações que são verdadeiras. Roberto é um fantasma na cena de arquitetura de Los Angeles. Seu nome é um conto de advertência, sussurrado em festas de coquetel. Ele eventualmente declarou falência. Ouço que está trabalhando para uma empresa pequena em outro estado, suas grandes visões reduzidas a projetar shopping centers. Tiffany Monroe desapareceu de volta na obscuridade de onde veio, sua presença nas redes sociais limpa. Minha história é de traição, mas não é definida por ela. É uma história sobre resistência, sobre a força que você encontra quando não tem mais nada a perder. É sobre perceber que às vezes as rachaduras mais devastadoras são o que deixam a luz entrar, mostrando o que estava podre o tempo todo. É um lembrete de que a declaração mais poderosa que uma mulher pode segurar não é uma peça de joalheria, mas a verdade. Se você foi tocado pela jornada de Sofia do desgosto à vitória, por favor, dê um like neste vídeo para mostrar seu apoio. Compartilhe com alguém que pode precisar ouvir uma história de força e resistência. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para mais histórias da vida real que importam. Obrigado por ouvir. Porque no final das contas, a verdade sempre vem à tona. E quando vem, ela brilha mais forte que qualquer diamante.